Olá! Hoje a gente vai falar de uma conexão que, olha, muita gente nem imagina que existe. A ligação direta entre uma boa noite de sono e a saúde do nosso coração. E se preparem, porque o que vamos descobrir aqui pode mudar totalmente o jeito de encarar as noites de sono. Sejam muito bem-vindos ao canal que se dedica a traduzir o Tecniquez da Saúde de um jeito simples e, por que não, simpático, né? Aqui a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, para que todo mundo entenda o que realmente importa. Então, para começar, eu lanço uma pergunta no ar. E se o grande segredo para um coração mais forte e saudável não estivesse só na esteira da academia ou no prato de salada, mas sim começando no seu travesseiro? E olha, isso não é achismo, não. É ciência pura. Em 2022, aconteceu algo muito importante. A American Heart Association, que é, uma das maiores referências no mundo em saúde do coração, fez uma atualização na sua famosa lista dos fatores essenciais para a vida, e adivinha? O sono entrou para a lista. Pois é, agora ele está lá, oficialmente no mesmo nível de importância que ter uma boa alimentação, fazer exercício e controlar a pressão. Tá, mas como é que isso funciona na prática dentro da gente? O que acontece lá no nosso corpo quando a gente não dorme bem ou o suficiente? Vamos dar uma espiada nisso agora. Essa imagem aqui mostra o caminho certinho, é quase um mapa. Dormir mal não é só sobre bocejar no dia seguinte, sabe? É o gatilho, o ponto de partida para uma série de reações bem ruins no corpo. Funciona como um efeito dominó. A qualidade ruim do sono causa inflamação, aumenta o estado de alerta do corpo, e isso, por sua vez, vai abrindo a porta para problemas sérios como infarto, pressão alta e arritmias. Então, a grande questão é a seguinte: não dar ao corpo o sono que ele precisa é como deixar ele ligado no modo emergência o tempo todo. Pensa só, os hormônios de estresse, como o cortisol, vão lá para cima. O sistema nervoso fica naquele estado de luta ou fuga, sabe? Isso faz a pressão subir, o coração acelerar, o corpo todo fica inflamado cronicamente. E o pior, talvez, é que a camada que protege nossas artérias por dentro, o tal do endotélio, começa a ser danificada. E um dos grandes vilões dessa história toda tem nome e sobrenome: apneia obstrutiva do sono, ou simplesmente AOS. O que é isso? É uma condição bem séria em que a pessoa para de respirar por alguns segundos, várias e várias vezes durante a noite. Essas pausas fazem o oxigênio no sangue despencar e bagunçam todo o ciclo do sono. E o mais doido é que muitas vezes a pessoa nem percebe que isso está acontecendo. Beleza, agora que a gente já sabe o que é a apneia, vamos entender exatamente como ela se torna essa ameaça tão direta para o nosso coração. O legal dessa imagem é que ela amarra todas as pontas. Olha só, a apneia causa falta de oxigênio, né? A tal da hipoxemia. E também desregula o sistema nervoso. Esses dois fatores juntos, eles ativam uma série de mecanismos ruins, como inflamação e estresse oxidativo. E qual é o resultado disso tudo lá na ponta? Pressão alta, arritmias, como a fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, a lista de problemas é grande e bem preocupante. E se alguém aí está pensando, mas isso deve ser raro, se enganou e muito. Dá uma olhada nesses números. A gente está falando de cerca de 34% dos homens e 17% das mulheres de meia idade, ou seja, mais de um terço dos homens nessa faixa etária, que tem apneia do sono. É muito, mas muito mais comum do que se imagina. Agora, se a gente olhar para quem já tem alguma doença do coração, aí os números ficam assustadores. Pega um grupo de pessoas com pressão alta, ou com fibrilação atrial, ou com insuficiência cardíaca, a chance de encontrar apneia do sono nesse grupo pode chegar a 80%. 80%! A ligação entre as duas coisas é gigantesca. É por causa de dados como esses que a American Heart Association tem recomendações bem claras. Basicamente, o que eles dizem é: se um paciente tem aquela pressão alta que não baixa por nada, ou uma arritmia que vive voltando, ou hipertensão pulmonar, é fundamental investigar se não tem apneia do sono por trás. Isso já é uma orientação médica oficial, gente. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas calma. A notícia boa é que tem solução, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos ver o que dá para fazer, na prática, para retomar o controle das noites e, claro, proteger o coração. Então, a pergunta de $1 milhão é: e aí? O que a gente faz? Como é que se quebra esse ciclo perigoso e começa a virar o jogo? Bom, aqui vão 4 passos bem práticos e que funcionam de verdade. Primeiro, e esse é o mais importante de todos, converse com um médico ou profissional de saúde sobre o seu sono. Não tenha vergonha. Segundo, controle o peso.
Olha que dado interessante. Perder só 10% do peso já consegue diminuir a gravidade da apneia em mais de um quarto. Terceiro, não tem segredo. Exercício físico regular. E quarto, uma diquinha que parece boba, mas ajuda muito. Tente dormir de lado. Isso já ajuda a manter a passagem de ar mais livre. Agora, quando o caso já é mais sério, existem tratamentos médicos que são super eficazes. O mais famoso é o tal do CPAP. É um aparelho que joga um arzinho contínuo pelo nariz e simplesmente não deixa a garganta fechar. É o padrão ouro. Mas tem também os aparelhos orais, que são usados dentro da boca e puxam a mandíbula um pouquinho para frente, abrindo espaço. Claro, qualquer um desses precisa da indicação e do acompanhamento de um especialista, combinado? Bom, pessoal, estamos chegando na reta final da nossa conversa de hoje. Então, bora recapitular o mais importante e ver qual é o próximo passo para garantir noites de sono muito melhores. Então, o que a gente precisa guardar de tudo isso? Primeiro, sono não é luxo, é peça fundamental para a saúde do coração. Essencial. Segundo, problemas como a apneia do sono são super comuns. São perigosos sim, mas, e isso é o mais importante, eles têm tratamento. E se essa nossa análise te ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo, sempre com informação confiável e de um jeito fácil de entender. E sabe aquela pessoa que você conhece que ronca muito ou vive cansada? Manda esse vídeo para ela, pode ajudar muito. E para fechar, se ficou alguma dúvida ou se alguém quiser se aprofundar mais nesse assunto de distúrbios do sono, fica a dica. Procure o perfil @Dr. Sérgio Leite lá no Instagram. Ele é um especialista na área e tem muita informação boa por lá. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.